E aí, galera, bom dia, primeiro ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Quarentenados. Olha só, vamos falar sobre análise de gráficos. Gente, gráfico tem um monte de tipo, vocês já viram vários, já conhecem, né, vários tipos de gráficos, mas o que eu quero trazer aqui é mais voltado para o plano cartesiano. E a gente vai falar de uma forma bem genérica, porque nós vamos depois estudar os tipos de função uma a uma. Então, aqui a gente só vai dar uma olhada em domínio e imagem. É um resumão aqui do que a gente precisa inicialmente, tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre domínio e imagem, domínio D, imagem e M, que a gente já está cansado de saber. E domina a imagem de uma função através do seu gráfico cartesiano. Galera, já falamos que... Deixa eu subir aqui um pouquinho para vocês verem o gráfico que eu fiz. Já falamos que domínio tende a valor de x. Então, sempre que eu estiver falando de domínio, eu estou falando dessa parte aqui, ó. Do eixo das abscissas, tá certo? Eixo das abscissas. Escrever aqui para vocês. Tá? E sempre que eu estiver falando de imagem, eu tô falando do eixo das ordenadas, que é essa galera aqui do y, né? Afinal de contas, imagem é o valor de x ou f de x. Então, eixo das ordenadas. Tá certo assim? Combinado? Vamos falar de domínio, a gente vai olhar normalmente para cá. De imagem para cá. Bora lá. Muito importante, a gente tem que saber, olhando o gráfico, se é uma função ou não é uma função. Então, esse gráfico aqui é uma função? Eu vou te dar uma dica que vale ouro. Sempre que você olhar, porque na verdade a gente não pode ter mais de duas respostas, então, para ser uma função. Então, sempre que você olhar um gráfico desse, você vai pegar e vai traçar retas verticais. Preste atenção. Dessa forma. Se essas retas verticais cortarem o teu gráfico, a mesma reta que você fez, cortar duas vezes, não é uma função. Olha só. Cortou aqui e aqui. Aqui e aqui. Aqui e aqui. É função? Não é função. Vamos ver um outro exemplo. Nessa situação aqui, a gente vai olhar o seguinte. Não cortou. Mas tem um detalhe. Eu tenho no meio uma quebra. Vou chamar de quebra, tá? Ou seja, aqui pertence, aqui não pertence, aqui pertence. Não é função. Aqui, voltando no exemplo anterior, era tudo sequencial, todas as bolinhas fechadas, estão vendo? Tudo bem. Até seria uma função se não fosse o caso de quando eu traçasse as retas verticais, eu não conseguisse cortar em dois lugares. Então, eu preciso traçar as retas verticais e não cortar em dois lugares para ser uma função. E, além disso, eu não posso ter em uma continuidade falsa uma bolinha aberta. Então, aqui também não é uma função, beleza? Esse terceiro exemplo aqui, vamos lá. Tá cortando em mais de um lugar? Não. Tem bolinha aberta? Não. Então, é função. Ok? Bora lá, pessoal. Vamos fazer alguns exemplos, né?
para entender melhor isso que a gente falou na prática, tá? Dada uma função dessa aqui, um gráfico, melhor dizendo, de uma função nesse modelo aqui. Vamos lá. Dado isso, inclusive, olha, página 32, se você quiser acompanhar, tá? Página 32 da sua apostila. Tem esse gráfico aqui. Beleza? Então, dado esse gráfico, ele pede na letra A as imagens de menos 6 e de x igual a menos 6 e de x igual a 3. O que é imagem? Desculpa, eu não vi que não estava aparecendo aqui. O que são imagens, na verdade? Imagem é o valor de y ou f de x, ok? Então, na verdade, ele quer f de x, então, valendo menos 6. E f de 3. Isso é fácil de ver. A gente vai voltar no gráfico. Você olha aí no seu gráfico, no desenho que você tem. Quando x vale menos 6, x, eixo das abscissas. Quando x vale menos 6, o meu y vale menos 1. É lógico que aqui eu fiz a mão livre porque eu tô sem papel quadriculado. Infelizmente, fazendo as coisas em casa dessa forma, sem as papelarias adequadas, abertas, a gente fica um pouco sem recurso. E eu prefiro fazer assim do que no computador graficamente. Eu acho que dá uma sensação de que a gente está mais distante ainda. Então, assim, nesse modelo, eu acredito que pareça mais uma aula particular. Então, você tem um desenho mais real, mais bacana aí na página 32 para vocês. Por isso, eu não uso nem exemplos diferentes. E aí, aqui, eu tô colocando a mão livre, tá? Então, olha só, o ponto do menos 6, quando x é menos 6, ele tem o y valendo menos 1, tá? Então, a imagem para x igual a menos 6 é menos 1. Olhando aí no gráfico, olha aí você agora. Quando x vale 3, quanto que tá valendo o seu y? Dá uma olhada aí. X valendo 3, o y vale menos 4. Então, ó, menos 4. Percebe que é só uma questão de analisar o gráfico? Bom, letra B. Ele pede o domínio de f. Lembra que eu falei domínio? São normalmente os valores de x. Então, a gente vai colocar aquele formato de D, de domínio, né? E vamos olhar para o gráfico de x. O domínio tá indo do menos 6, olha só, o gráfico. Ele tá partindo do menos 6 até o 8. Bolinha aberta ou fechada no menos 6? Fechada. Bolinha aberta, perdão, ou fechada no 8? Fechada. Então, o domínio é fechado em menos 6 e fechado em 8. Esse é o domínio. Letra C. O conjunto imagem de f, quer dizer, da função f, né? Vamos voltar aqui. Conjunto imagem, qual é o combinado, gente? Imagem é pra gente olhar o eixo das ordenadas. Ele tá indo, ó, o pontinho 4 até o 5. Aberto ou fechado? Dá uma olhada. Fechado, né, galera? Fechado, fechado. Então, conjunto imagem igual fechado em menos 4, sempre o maior na frente, tá? E fechado
em 5. Ok? Letra D. O maior e o menor elemento do conjunto imagem, ou seja, os valores máximo e mínimo de F. Bora lá. Voltei de novo para o gráfico. Percebe que é uma questão que toda hora a gente tem que voltar ao gráfico para poder resolver. Quer dizer, numa prova, se eu te dou o gráfico, olha quantas coisas, quantas questões podem surgir, quantos questionamentos podem surgir a partir do gráfico. O primeiro deles, esse gráfico é uma função? Né? A partir daí, muitos outros questionamentos. Então, vamos lá. A gente tá na letra, deixa eu ver aqui, na letra D. Bom, na letra D ele tá pedindo o valor máximo de F e o valor mínimo. Gente, pra gente olhar isso, a gente tem que olhar os extremos. Tá até escrito aí pra vocês, quem tá acompanhando. É só você olhar os extremos da imagem. Então, olha só. Quais são os extremos, né? O início e o fim. Aqui eu tenho um extremo. E aqui eu tenho o outro extremo. Então, o meu valor máximo, quer dizer, o meu valor maior é 5. O meu valor mínimo, ou seja, o meu valor menor é menos 4. Então, como é que eu respondo isso aqui? Máximo, mínimo. Meu valor máximo, deixa eu olhar aqui de novo, 5. Meu valor mínimo, menos 4. Ok? Ou você ainda pode colocar y igual a 5, y igual a menos 4. Aqui, letra E. Os valores de x para os quais f igual a 0. Gente, olha só. F igual a 0, na verdade, eu estou me referindo à raiz de uma função. Quero crer que vocês já ouviram falar disso. Mas, se esqueceram, eu vou relembrar. Deixa eu pegar aqui novamente. A raiz, gente, é a parte fixa no x. Ou seja, onde corta o eixo x. Aqui é uma raiz. Aqui outra raiz. Aqui outra raiz. Ok? Olha no seu desenho aí, por favor, que tá mais perfeitinho que o meu, com certeza. E diz pra mim quais são os valores de x para f igual a 0. Vou esperar um pouquinho. Dá uma olhadinha aí. Esse barulho é participação especial do meu filhote, tá, gente? Bora lá, então. A primeira, x igual a menos 5. Acertou quem percebeu isso. Próximo, x igual a 1 e x igual a 7. Na verdade, aí, então, eu tenho 1, 2, 3 raízes, tá? Os valores de x, letra F, os valores de x para os quais f é maior que 0. Ou seja, f maior que 0, f é positivo. Os valores de x para os quais o y é positivo. Bora voltar no gráfico. Vou botar aqui. Y é positivo. Tá? Volta no gráfico. Y é positivo quando? Dá uma olhada no seu desenho. De preferência no seu. No meu não tá muito legal. Aham. Conseguiu observar? Olha só, ela é positiva quando ela tá acima
do eixo x, né? Os valores positivos de y estão daqui para cá. Aqui é 0, que é a origem. E aí 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, na verdade, esse meu gráfico tá até, o ponto deveria estar no menos 5, tá? Se você tá acompanhando aí, que é o que eu espero que você esteja fazendo na página 32, o ponto tá até aqui. Então, na real mesmo, os valores de x para quando o y é positivo é aqui, ó. O y tá positivo aqui. Aqui estão os valores positivos. Então, ó, do 5, e aí eu sou obrigada a colocar aberto em menos 5, na verdade. Porque quando ele tá no menos 5, ele é 0, ele é raiz, tá? Então, ó, aberto em menos 5, volto pro meu gráfico. E até o meu 1, aberto em 1. Depois ela torna subir de novo. Ela desce, aqui ela é negativa, né? A parte do y é negativa. A parte do y é negativa. Daqui a pouco ela volta a subir. E aí ela sobe de novo a partir do 7. Então, aberto no 7 e fechado porque ela para no 8. Então, união, aberto em 7 e fechado no 8. Se no seu gráfico o ponto não tiver em cima do menos 5, que é uma possibilidade, o que pode acontecer é que se ele estiver mais perto do menos 5, é que eu estou utilizando a aproximação, para não estar usando o número decimal. Como não tem aqui, a gente usa os números inteiros, tá? É isso. Letra G. Os valores de x para os quais f é maior que 0. Na verdade, aqui ele deveria ser menor, né? Que a gente já viu os maiores. Então, menor que 0. Aqui, então, é quando y é negativo. Vamos voltar. Y é negativo, ó. Aqui. Então, y é negativo. Esse pedaço aqui também. Analisa aí e dá uma pensada. Bora lá? Então, reparando aí, galera. Deixa eu dar uma subida aqui para ver se fica melhor. Já fiz algumas marcações, por isso que no quadro fica muito melhor, né? Que eu consegui apagando e reescrevendo, mas vamos fazer do jeito que dá. Ela é negativa assim. Como ela para no menos 6, eu vou considerar, então, fechado em menos 6. Lembra do que eu falei? Mais perto do menos 5. Se o teu ponto estiver no menos 5, ótimo. Se não, tá? Considera o menos 5 porque ele tá mais perto do menos 5. Aberto em menos 5. Professora, por que aberto? Porque eu vou continuar. Porque tem um outro momento. Aqui ela sobe e daqui a pouco ela desce de novo. Ela fica negativa de novo. Então, eu vou fazer a união desse pedaço com esse pedaço. Tá? Lembra? Juntar. Porque nesse meio termo aqui, ela é positiva. Então, ela tá em outra situação. Então, aqui, ó, eu vou considerar do 1, aberto em 1 e aberto em 7. Por que não fechado? Porque aqui ele é 0 e aqui também, tá? Então, bora. União, aberto em 1, aberto em 7. Tá? H. Os valores de x para os quais f é crescente. Bora. A função é crescente
Agora ele tá querendo valores de x, tá? Vamos lá. Crescente. Deixa eu tentar pegar aqui uma outra. Vou usar o vermelho mesmo. Crescente, onde ela cresce, né? Ela tá crescendo daqui até aqui. Aqui eu tenho uma crescente. E eu quero os valores de x onde isso está acontecendo. Então, é do 6, valor de x, do 6 até o menos 2. Do menos 6, perdão, não é 6, era menos 6. Até o menos 2. Agora a questão de aberto ou fechado. Vamos voltar aqui para a gente poder discutir isso. Ela tá crescendo o tempo inteiro, então ela é fechada. Menos 6, desculpa. Tá dando pra ver? Então, ela é fechada em menos 6. E também considero ela fechada em menos 2, porque tanto daqui até aqui, ela realmente está crescendo. E os valores onde ela cresce dentro de x são esses aqui, menos 6 até o menos 2. Depois ela tem uma outra, ela decresce, 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 depois ela tem uma outra crescente, ó. Daqui até aqui. E ela começa em qual valor de x? Do 3. Então, ó, união 3. E vamos até onde? Dá uma olhada aí no seu. Até o 8. Então, 8. Fechado e fechado. Ok? Gente, se tiver dúvida, por favor, tô online, tá? No horário da grade. Só mandar mensagem. Embora eu esteja falando bem devagar, eu acredito que tô tentando falar numa linguagem assim menos técnica possível, mais que permita muito que você no visual perceba o que eu tô falando, mas mesmo assim, havendo dúvida, por favor, contem comigo. Vocês não estão sozinhos, tá, gente? Por favor. Tá bom? Por mais que nós não estejamos na mesma sala de aula, a gente tá unido mesmo assim, tá? E letra I, os valores de x para os quais f é decrescente. Decrescente eu vou usar uma outra cor aqui, colaborativa do meu filhote. Decrescente, ó. Decrescente. Certo? Então, nesse caso, terei do menos 2, fechado, até o 3, fechado. Ó, só decresce num trecho, do menos 2 até o 3, fechado. Ok? Daqui a pouco eu volto com uma continuação.